Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Julia Witt e hoje nós vamos falar de um assunto muito bom para um público melhor ainda, que são os jovens. Quem é jovem aí? Quem é jovem aí, eu quero ver se tem jovem nos meus vídeos. Então você comenta aqui embaixo se você é jovem, porque eu quero te conhecer. Bom, hoje nós vamos falar nada mais, nada menos do que influência. Você ser influenciado Eita, e você influenciar. A gente vai entender até o ser influenciado e o influenciar tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Você vai entender se você está influenciando ou se você está sendo influenciado. e se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve, já deixa o seu like e envia esse vídeo para aquele seu amigo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você e vai falar com ele também. Eu não poderia deixar de falar de influência à luz da palavra de Deus, sem falar da história de Daniel. Daniel era um jovem. Nessa altura do campeonato, Jerusalém foi saqueada, incendiada, todos os utensílios da casa de Deus foram roubados e levados, juntamente com os utensílios sagrados, foram levados também alguns jovens e algumas pessoas lá de Jerusalém para a Babilônia. E no meio dessas pessoas que foram deportadas estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses 4 jovens eram jovens judeus, eles moravam em Jerusalém, e eles foram levados para a Babilônia, não por sua própria vontade, eles foram levados cativos, para lá eles servirem ao rei da Babilônia, que era o rei Nabucodonosor. A palavra de Deus diz assim no livro do profeta Daniel, capítulo 1, verso 4. Jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aqui na palavra de Deus está escrito que o rei pediu ao chefe dos eunucos que trouxessem de Jerusalém jovens bonitos, inteligentes e capazes de servirem ao rei lá no palácio. Então, assim, não era qualquer jovem, não era qualquer pessoa, eram pessoas bacanas, instruídas, inteligentes, sábias, que poderiam, obviamente, acrescentar no palácio. E o rei Nabucodonosor fez uma dieta muito especial com as iguarias do rei, com tudo de bom que o palácio tinha, para alimentar esses jovens por 3 anos. No fim desses 3 anos, eles iriam se apresentar diante do rei. Daniel teve uma atitude pra lá de diferente. Ele propôs no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Está escrito no versículo 8, eu vou ler aqui para vocês. E Daniel propôs no seu coração, você vê que ele propôs, não foi ninguém que falou para ele sozinho propôs isso. Não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Daniel era um jovem de Deus, ele não era um jovem qualquer, ele era um jovem diferenciado. Mesmo estando na Babilônia, no palácio do rei, para quem não sabe, a Babilônia era um local totalmente corrompido, era um local totalmente pagão. Ele foi tirado de Jerusalém à força, levado cativo para a Babilônia, para uma terra que era totalmente pervertida. Se a gente olhar assim de uma outra visão, nós poderíamos até pensar assim: ah, mas Daniel, ele poderia muito bem falar assim: olha, Deus não me livrou, Deus permitiu
que eu fosse arrancado da minha terra, arrancado do meu povo, dos meus costumes, permitiu que eu chegasse numa cidade dessa que é totalmente corrompida, todo mundo se corrompendo do meu lado, eu vou me corromper também. Ele poderia ter essa atitude, mas ele não teve. Ele decidiu ser diferente de toda a Babilônia. Mesmo em um local que era totalmente pervertido, ele agiu diferente, ele manteve a sua fé, ele manteve a sua comunhão com Deus. Tanto que, mais lá na frente, a Bíblia fala que o rei fez uma lei que as pessoas não poderiam mais orar a Deus nenhum. Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Você acha que diante dessa lei ele deixou de orar? Não. Ele continuou fazendo o que ele sempre fez, o que ele cria, orando e falando com Deus de Israel. Porque, independente do local, Daniel estava bem posicionado. Daniel sabia quem era Deus e sabia quem ele era em Deus. Então, independente das circunstâncias, ele não se deixou corromper. E esse tem sido o problema de muitos jovens, mas muitos jovens mesmo, que têm se deixado corromper pelo ambiente em que eles estão inseridos. Seja na escola, seja no trabalho, seja na faculdade, seja com os amigos, até mesmo com a família, até mesmo na igreja e principalmente na internet. Então você, jovem, você tem que tomar muito cuidado para que você não seja levado pelo vento das doutrinas que aparecem por aí, pelo vento das influências negativas e se corromper e deixar de servir a Deus, deixar de agradar a Deus em primeiro lugar. Independente se você, por exemplo, está lá na sua faculdade, ou na sua escola, ou no seu trabalho, enfim, seja o lugar que for. E lá você sabe que tem pessoas que ainda estão fazendo tudo que o mundo agrada, fazendo toda a vontade da carne delas e não estão muito preocupadas com o que Deus pensa a respeito. Você foi chamado para ser a luz, você foi chamado para ser diferente do restante das pessoas. Não porque você é melhor ou porque você é especial, então você, né, é um jovem e tal. Não, mas porque você é luz de Deus. Deus te escolheu, então você tem que agir diferente. Se você quer ser um jovem que resplandece a glória de Deus no mundo e que influencia as pessoas para o lado positivo, você precisa se manter incontaminado desse mundo. Então, existem algumas coisas que você vai ter que abrir mão. Existem alguns costumes que você não vai aderir, porque você anda na contramão do mundo. Talvez você, jovem que está me assistindo, até vai na igreja, você até ouve um louvor, você até lê a Bíblia de vez em quando, mas é aquela coisa meio que por imposição. Você talvez pense assim: Eu tenho que ir na igreja, né? Porque se eu não for, meu pai não vai deixar eu jogar videogame. Eu tenho que ir na igreja, né? Porque se eu não for, minha mãe não vai deixar eu sair com as minhas amigas. e não é isso que Deus quer de você. Deus quer que você seja espontâneo. Você percebe que aqui na palavra de Deus, Daniel propôs. A Bíblia não fala que Deus falou com Daniel para ele não se contaminar, ou que os pais de Daniel falaram: olha, Daniel, não se contamina. Daniel propôs no seu coração. Foi uma coisa espontânea. Ele mesmo quis agir assim. Ele poderia muito bem escolher outro caminho. Ele poderia muito bem seguir o mundão, mas ele não seguiu. Ele se manteve incontaminado. Então, primeiro de tudo, eu quero que você se analise hoje. Será que você tem buscado a Deus por imposição, ou porque os seus pais estão ali te obrigando, ou porque você realmente quer, você realmente deseja ser um jovem de Deus e andar incontaminado? E aí, qual será a sua resposta? Continuando a leitura bíblica, aqui no verso 10 está escrito assim: E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído, sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias.
que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então Daniel, ele fez uma dieta, vamos dizer assim, totalmente diferente do que o rei tinha proporcionado para eles, né, para aqueles jovens. Ele fez 10 dias só comendo legumes e bebendo água. Enquanto a dieta do rei era com vinho, com as iguarias, com tudo que era muito bom à vista, era muito gostoso, ele optou por andar diferente, por andar na contramão do mundo. E aí a gente vai ver o resultado. E ele consentiu isto e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. E eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Assim, o dispenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava legumes. Quanto a esses 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras, e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. É muito forte isso, né? Você vê que, pela lógica, como Daniel e os outros 3 jovens estavam se alimentando só de legumes e de água, pela lógica humana, eles deveriam estar mais magros, com aparência mais caída, mais desnutrida, talvez, mas aconteceu o oposto, porque Deus sempre vai trabalhar na contramão da lógica. Eles estavam com aparência muito melhor do que todos os outros jovens que comiam das iguarias do rei. Eles estavam fortes, eles estavam bem nutridos e totalmente prontos para aparecerem na presença do rei. E além disso, Deus ainda deu graça a eles diante do rei, deu sabedoria, deu conhecimento, e a Daniel deu todo o entendimento em visão e sonhos. Então aqui a gente entende que quando você se propõe no seu próprio coração não se contaminar e agir diferente do que o mundo age, o próprio Deus te dá sabedoria e visão para chegar em lugares que os outros não iriam chegar. Então você vê que mesmo diante de uma situação em que eles tinham sido levados cativos para um local que era totalmente perverso, eles não se contaminaram, mas eles decidiram se manter incontaminados. Eles decidiram se manter afastados de tudo que o mundo poderia oferecer para eles. Agora a pergunta que não quer calar: será que você, que é jovem, que está me assistindo, está se mantendo incontaminado? Está se mantendo longe das influências do mundo? Ou você está sendo levado pela influência do mundo, da internet e de tudo que a gente vê por aí? Por exemplo, você está lá na sua escola, na sua faculdade, trabalho, enfim, e você tem vergonha, por exemplo, pegar a Bíblia, ou de você dizer que você é cristão, mas os seus colegas que não são cristãos, que ainda não são da fé, eles não têm vergonha, muito pelo contrário, eles mostram para que todos vejam qual é o posicionamento deles, qual é a fé deles, os costumes e tudo que eles acreditam. Mas você, jovem, será que você tem feito a diferença onde você está inserido? Será que você tem mostrado que você é diferente por causa do Deus que habita dentro de você? Quando você vê, por exemplo, uma técnica na internet, ou uma trend na internet, ou alguma modinha que você sabe que desagrada a Deus, você deixa aquilo e se mantém ali firme, ou você vai na onda da influência do mundo, você vai na onda da influência da internet e acaba se perdendo de Deus, se perdendo do seu propósito e daquilo que você sabe que Deus estabeleceu para que você vivesse. Saiba que Deus está em busca de jovens posicionados que creem na palavra de Deus, que são cheios do Espírito Santo e que estão dispostos a fazer o que for preciso para defender a sua fé, para defender a sua crença, defender os princípios da palavra de Deus e que não vão abrir mão disso por nada nesse mundo. A palavra de Deus diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo aqui está falando que o nosso referencial tem que ser a Jesus, tem que ser Deus. Porque quando a gente olha para Jesus, para o autor e consumador da nossa fé, e nós cremos nele e imitamos a ele, buscamos agir como ele agiria, você pode ter certeza que aonde você for, você vai fazer a diferença, porque a luz sempre vai brilhar sobre as trevas.
Eu oro para que você seja, nesse momento, incendiado pelo poder do Espírito Santo e que você seja um influenciador do reino de Deus, que você seja um instrumento da glória de Deus aonde você for. Porque eu tenho certeza, quando você decidir no seu coração que você vai viver conforme a palavra de Deus, meu amigo, minha amiga, você vai fazer a diferença. E aonde você for, Deus vai brilhar a glória dele no seu rosto. E você pode ter certeza, o seu galardão no céu vai ser imenso, você não tem noção de como vai ser. Então, em nome de Jesus, que hoje, quando Deus olha para você, Ele possa ver esse coração disposto a servi-lo, a agradá-lo, a fazer a diferença aonde quer que você vá. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você gostou, já se inscreve, curte esse vídeo, envia para o seu amigo, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para ele também, para que mais pessoas, né, possam ter acesso a esse conteúdo e mais pessoas possam também ser luz aonde quer que elas estejam, assim como eu tenho certeza que está sendo com você. Pessoal, que Deus abençoe grandemente. Até o próximo vídeo e tchau!